Então, ó, nós estamos na unidade 2, Eletrodinâmica 2, Fluxo de Energia Elétrica, né, o capítulo 4, Geradores Elétricos e Instrumentos de Medida, tá? Então, como é que funciona? Nós temos, o que é um instrumento de medida? É algo que vai realizar algum tipo de medição, certo? Então, para nós, na área academicamente falando, nós estudamos os instrumentos separados, amperímetro e voltímetro, né? Em termos práticos, acho que tem um slide que tem o desenho aqui, existe um aparelho que chama multímetro, né? Multimedições, então ele mede várias coisas. Aqui, para nossos termos acadêmicos, para nossas análises, nós temos o amperímetro e o voltímetro, tá? Beleza. Amperímetro. Então, ampere. Se lembrarmos da semana passada, ampere é a unidade de medida de corrente elétrica, né? Então, amperímetro é um instrumento que faz a medição da corrente elétrica. Ah, beleza, legal, né? Ah, então, mas como é que ele funciona? Quais são suas características? Olha só, se a gente parar para pensar, corrente elétrica, a gente tinha um tipo de circuito quando a gente estudou, né, semana passada. Existe um tipo de circuito no qual a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos. É o tipo de circuito que nós aprendemos, é o tipo de circuito em série, né? Então, circuito em série é aquele circuito onde a corrente é a mesma em todos os elementos. Opa, daí já me acende a ideia. Ué, então, o amperímetro é um instrumento de medida que deve ser conectado em série no trecho que eu quero medir a corrente. Isso aqui está escrito aqui, ó. O amperímetro, o símbolo dele é esse A aqui, ó. Tem um circuito, uma bolinha, um A de amperímetro e é o outro terminal dele. Então, o amperímetro deve ser associado em série com o aparelho e ele vai medir a corrente naquele pedaço, né? Aqui tem um exemplo simples, ó. Tem uma tomada, né? Seria a fonte de alimentação, fonte de tensão do circuito. Então, o circuito vai circular aqui, né? A corrente vai passar aqui, né? Vai vir, vai passar por aqui. Eu quero medir a corrente nesse aparelho aqui qualquer, né? Um aparelho qualquer. Então, o que a gente faz? Coloca o amperímetro em série com ele, ó. Instalou-se o amperímetro aqui. A corrente que passar nele é a mesma que vai passar no aparelho. Então, eu vou ter a medição de corrente desse equipamento, desse dispositivo, desse aparelho. Certo? Então, essa é a lógica do amperímetro. Ah, beleza. Qual outra característica importante que o amperímetro tenha? Vejam só. Oi. Tá joia. Não, tranquilo. Depois se ela tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu ajudo ela. Não tem erro não, tá? Maravilha. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em termos ideais, o termo perfeito. Olha só. Aí, ó, eu quero que vocês abram a cabeça de vocês, ó. Eu tenho um aparelho aqui, né? O aparelho tá aqui. Nós vimos lá que no circuito série, né, já vimos que o amperímetro é conectado em série, né? Então, no circuito série, né, os resistores vão sendo os equipamentos, os dispositivos vão sendo ligados em série, né? Quanto mais resistor eu coloco, só relembrando, R1, R2, R3, tananana.
resistência equivalente eu vou somando. Então, quanto mais resistores, maior é a minha resistência equivalente. Beleza. Ah, mas e aí? O que acontece? Nós estamos falando em termos ideais, algo perfeito. Então, o amperímetro perfeito, porque eu vou colocar um dispositivo em série. Então, ele perfeito, ele tem que ter a menor resistência possível, de maneira que a resistência dele não vá influenciar no circuito como um todo. Então, o amperímetro ideal, ele tem uma resistência elétrica nula, zero. Ele é quase um curto-circuito. Ele é só um dispositivo que vai passar a corrente por ele e ele vai fazer a medição, certo? Isso no termo ideal. Na prática, ele tem a menor resistência possível, né? Vai ter um pouquinho de resistência e esse pouquinho não vai influenciar, né, de maneira significativa, ou não vai influenciar quase nada na medição do circuito. Então, as duas características principais do amperímetro são: deve ser associado em série no circuito que eu quero medir a corrente e tem sua resistência interna, né, próxima a zero, resistência muito baixa, tá? Então, esse é o amperímetro. O voltímetro, né, volt é medida de tensão, metro, medida. Então, o voltímetro faz medição de tensão, certo? E, retornando na semana passada, novamente, nós estudamos o circuito paralelo. Qual que é a característica do circuito paralelo, não é, pessoal? O circuito paralelo, ele tem característica de ter a mesma tensão em todos os elementos que estão em paralelo. Então, se eu quero medir tensão, é só pensar, se eu quero medir tensão, como que eu vou ligar um aparelho no circuito de maneira que a medição da tensão eu tenha o valor preciso? Então, na situação em questão, conectando em paralelo, eu tenho o mesmo valor de tensão nos pontos. Então, o voltímetro é um dispositivo que precisa ser conectado em paralelo no circuito, certo? Ah, beleza. E qual é a outra característica do voltímetro? O voltímetro, pessoal, o que acontece? Ele vai estar aqui ligado em paralelo. Então, a ideia é que eu consiga ter o menor valor de corrente. A corrente tem que ser muito baixinha aqui. Então, o voltímetro, o que ele precisa ter aqui? Ele precisa ter uma resistência muito alta para, entre aspas, bloquear a corrente que passaria aqui e geraria uma perda, uma queda de tensão desnecessária, tá? Então, olha só, quando nós lermos aqui o que diz sobre, ó, o voltímetro ideal corresponde a um trecho onde o circuito está em aberto. Quando está em aberto, é uma resistência igual a infinito, uma resistência muito alta, tá? Esse aberto é uma resistência muito alta, tá? Tendendo a infinito, para que a corrente no voltímetro, o IV aqui, ó, ela seja próxima de zero. Então, a gente pensa, é só pensar, se eu entender um, o outro vamos pensar, fazer analogia contrária, né? O amperímetro mede corrente é conectada em série e resistência muito baixa. O voltímetro é conectado em paralelo. O voltímetro mede tensão, é conectado em paralelo e tem resistência muito alta. Não é? Aí, gerador, pessoal. Gerador é uma máquina que vai fazer o quê? Vai gerar energia. Então, ela vai pegar algum tipo de energia que não é elétrica. Pode ser energia hidráulica, né, da água girando as pás. Pode ser energia eólica. Pode ser energia química. Pode ser vários tipos de energia. Ele vai produzir energia elétrica. Então, por isso que é chamado de gerador. Né? O gerador, o que ele faz? Ele gera uma força eletromotriz, né? Que esse epsilonzinho aqui, ó,
Isso aqui é o V, isso aqui é o U, tudo é a mesma grandeza, tá? Tudo é tensão. Mas o nome elegante lá da essência, da base do conhecimento, é força eletromotriz. Eletro, de eletricidade, que move a eletricidade, né? Então, o gerador ele tem uma força eletromotriz, que é a capacidade dele de produzir, de gerar energia em função da quantidade de carga. Joule por Coulomb, que é o volt, tá? Preocupem em saber que força eletromotriz é a força que move os elétrons, então é a tensão, são os volts, tá? Beleza. Todo gerador, né, por mais bem feito, por mais elaborado que ele seja, ele possui uma resistência interna, que é o Rzinho, certo? Então, todo gerador, né, por melhor que ele seja, ele tem uma resistência interna, tá? Então, o que vai acontecer? O gerador ele vai ter uma força eletromotriz e vai ter uma diferença de potencial, tá? Deixa eu passar aqui que eu vou explicar melhor. Deixa eu ver aqui, vou voltar. O que acontece? O gerador ele vai ter dois polos, né, com potenciais diferentes. Então, o que vai fazer o elétron se movimentar? É o que nós já vimos lá no começo. É a diferença de potencial, é a tensão. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele sugeriu que o A é 20 e o B é 8. Então, 20 menos 8 dá uma diferença de potencial de 12 volts. Então, a diferença de potencial que vai fazer movimentar os elétrons aqui é de 12 volts, tá? Continuando. Olha só, todo gerador ele tem uma potência total, né? Qual que é a potência total do gerador? Vamos lá, vamos organizar os nossos pensamentos. Potência total de um gerador vai ser a força eletromotriz dele vezes a corrente. Lembra que P é V vezes I? Então é a mesma coisa, ó, o E é o V e o I é a corrente. Só que no gerador nós precisamos utilizar a força eletromotriz dele total. Vocês vão entender, vão ver o seguinte, que o gerador ele vai ter uma força eletromotriz, certo? Que vai dar potência total, mas eu vou ter algumas perdas dentro dele. Então eu vou ter potência dissipada e potência útil. Já quando a gente chegar nos exercícios aqui vai ficar mais claro. Potência dissipada é a potência perdida na resistência interna. Resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, a minha potência útil vai ser a minha diferença de potencial vezes a corrente. Ah, beleza. Ficou muita coisa. Ó. Potência total é a minha potência útil mais a potência dissipada. Ou a minha potência útil é a potência total menos a potência dissipada. Tá? Várias formas de equacionar isso. Aí nós vamos chegar na equação do gerador. Olha só. O gerador é o seguinte, aí eu queria chegar nessa imagem aqui. Ó. Eu tenho os dois polos. Dentro dele eu tenho a força eletromotriz, que move os elétrons, e a resistência interna. Então, a minha diferença de potencial, que vai movimentar efetivamente os elétrons, que é o U ou o V, vai ser a minha força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Então, estão vendo? O U ele é sempre menor que o E. Por quê? O E é o total. O U é aquilo que realmente é útil, aquilo que realmente realiza a movimentação dos elétrons. Por quê? Eu tenho que descontar a resistência interna. Então, esse desenho aqui, ó, indica tudo. Ó. Eu tenho os polos, lá dentro eu tenho a força eletromotriz e a resistência interna. Então, quando eu faço a força eletromotriz menos a minha perda aqui, ó, de tensão, que é o R vezes I, eu tenho a minha diferença de potencial. Então, quando a gente estuda o gerador,
que precisa ser guardado aqui? A diferença de potencial é sempre menor do que a força eletromotriz, tá? Isso é fato, não pode esquecer disso. Vou continuar aqui, ó. Aí eu vou fazer o exemplo aqui, aí acho que vai dar uma clareada. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Ó, um gerador possui força eletromotriz de 14 volts. Então, esse aqui é o E. Resistência interna de 3 é o Rzinho. Ele alimenta um circuito com 2 amperes de corrente. Esse aqui é o I. Determine a equação característica. Tudo bem, sem problemas, viu? Equação característica. U é epsilon menos RI. Então, só equacionar. O U, que é a diferença de potencial. O epsilon, 14, menos a resistência, que é 3, vezes o I. Deixei em função do I. Tá? Essa aqui é a equação. Atenção nos terminais nessa condição. Beleza. Ó. U é 14 menos 3 vezes 2. Ele opera numa condição de 8 volts de diferença de potencial. E as potências? Aí nós já vimos as equações. Potência total. Força eletromotriz vezes corrente. 14 vezes 2, 28. Potência útil. A DDP, né? O U vezes o I, 16 watts. E a potência dissipada, resistência vezes a corrente ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado, 12. Se você somar aqui, ó, 16 mais 12 dá os 28. A energia se conserva, tá? Hugo, Oi? tem tudo isso tem na apostila, né? No caso. Sim, esses slides são tirados da apostila, tá? Ah, beleza. Beleza. Tá, aqui temos a curva característica. Como é que é a curva característica? Olha só, é assim, é U por I. Então, no começo, né, quando eu não tenho circulação de corrente, ó, por quê? Ó, a equação é essa daqui, ó, U é epsilon menos R vezes I. Então, se a corrente é zero, U é igual a epsilon, tá aqui, ó. U é igual a epsilon. À medida que a corrente vai aumentando, o U vai diminuindo, porque a resistência é constante. Então a corrente vai aumentando e o U vai diminuindo. Estão vendo? Até chegar no curto-circuito, chegar na corrente máxima, o U vai zerar. Esse número aqui vai ficar igual a esse e vai zerar o U. Tá? Essa aqui é a curva característica. Deixa eu explicar tudo, depois eu vou dar um parecer final. Tá? Isso aqui não precisa. Aqui, o exemplo. Vejam só a curva e a corrente. Qual a intensidade da corrente de curto-circuito? A intensidade de corrente de curto-circuito é aquela corrente máxima quando o U zerar. Tá vendo? 35 amperes. Qual a força eletromotriz e a resistência interna? A força eletromotriz é 14, que é o valor máximo. Estão vendo, né? Quando a corrente é zero, o U igual a epsilon, 14. Tá? E a resistência é só fazer o epsilon 14 dividido pela corrente, 0,4 ohms. Né? 14 dividido por 35. I igual a V por R, né? Lei de Ohm. I igual a V por R. O V é o epsilon e a resistência é a resistência interna. Tá? E a equação característica é só colocar aqui, né? 14 menos 0,4 da resistência vezes a corrente. Tá aqui também. Então, relativamente tranquilo. Aí, as últimas duas considerações. Beleza. Quando eu associo geradores em série. Aí, pessoal, então só precisa guardar o seguinte. Para eles serem associados em série, ó, o terminal negativo de um tem que estar conectado ao positivo de outro, tá? Esse aqui é o menorzinho é o negativo, o maior é o positivo. Então, eles estão conectados em série, tá?
Então, a força eletromotriz equivalente é só somar a soma delas, e a resistência equivalente é um circuito série, é só somar também. Então, guardem isso. Quando eu associo geradores em série, verificando que o negativo de um está conectado ao positivo de outro, eu vou poder somar as forças eletromotrizes, senão eu tenho que subtrair, né? Vai ter situação assim. E a resistência equivalente a gente soma, tá? Circuito série, tá? Observar esse detalhe aqui do negativo de um estar conectado ao positivo de outro, e as resistências equivalentes é só eu somar, tá? Beleza. Paralelo, pessoal, o que vai acontecer? Paralelo, nós já vimos lá do circuito paralelo que a tensão é a mesma. Então, a força eletromotriz equivalente, que está aqui embaixo, ó, ela é a mesma em todos. E a resistência equivalente é a resistência interna dividido pela quantidade de geradores. Outra coisa, para que eu possa associar em paralelo, os geradores precisam ser iguais, senão não dá certo, não pode, tá? Senão um consome energia do outro, não funciona, tá? Eles precisam ser iguais. Então é até tranquilo, porque a força eletromotriz é a mesma e a resistência equivalente, se perguntar, é só dividir pela quantidade de geradores, tá? Não tem muito segredo. Beleza? Então é tranquilo. E associação mista, né, pessoal, é seguir a regra do paralelo e do série e fazer associação. Não tem muito o que comentar, né? Ver onde que está em paralelo, fazer a equivalente, ver onde que está em série, somar, subtrair, ver como é que está. Então não tem muito o que fazer. É de acordo com cada um dos circuitos. Acabou.